Você acorda. O celular. O sorriso ensaiado. Você se prepara para o dia, um soldado vestindo uma armadura invisível. Você cumprimenta as pessoas, diz que está tudo bem, que a vida segue. Mas por dentro, há uma estática. Um ruído branco emocional que você aprendeu a ignorar, como o zumbido de uma geladeira velha. Você se move pelo mundo como se nada estivesse errado, mesmo que uma parte de você grite que algo fundamental está fora do lugar. Mas como nomear isso? Como colocar em palavras um vazio que não tem forma? Uma dor que não tem nome? Não é a depressão que os manuais descrevem. Não é um trauma com data e hora. É apenas uma sensação oca, um desligamento sutil, uma névoa que embaça as cores da vida. E porque a vida não para por causa de uma névoa, você também não para. Você continua. Você finge. E o mundo, ironicamente, te recompensa por isso. Carl Jung, o psiquiatra suíço, era fascinado por essa dormência silenciosa, escondida sob a máscara da normalidade. Ele via esse estado como infinitamente mais perigoso do que um colapso explícito, porque quando você desmorona, alguém percebe, alguém oferece ajuda. Mas quando você está desaparecendo silenciosamente por dentro, enquanto sorri por fora, ninguém vê. Pior, eles acreditam no seu sorriso. E então, você começa a duvidar da sua própria experiência. Você se pergunta se não está sendo apenas dramático, se os outros simplesmente são melhores em lidar com a vida. A verdade é que você não é dramático. Você está desconectado, não da vida, mas de si mesmo. E essa desconexão não é um defeito de fábrica. É uma cicatriz, uma prova silenciosa de que algo em algum momento não foi dito. Fingir que está bem não é apenas uma máscara. É uma gaiola que você mesmo construiu com barras de aprovação social e medo. Uma gaiola de marfim, bonita por fora, mas que te impede de voar. O silêncio se torna o sintoma de algo muito mais profundo. O primeiro sinal de que a sua alma está começando a desistir de ser vista. A armadura que você veste todos os dias não é feita de aço, mas de sorrisos que não sentiu, de concordâncias que não quis dar e de verdades que engoliu. E o peso dessa armadura é exaustivo. A performance constante drena sua energia vital, deixando-o cansado até mesmo quando deveria estar descansando. Você se pergunta por que a paz parece tão vazia, por que a alegria dos outros parece tão distante. É porque você está assistindo a vida de uma arquibancada, não participando dela no campo. Você se tornou um espectador da sua própria existência. A questão que precisa ser feita não é como posso consertar isso, mas sim, por que estou fingindo? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para fora da gaiola. É o momento em que você para de polir as barras e começa a procurar a chave. A coragem não está em nunca ter se aprisionado, mas em ousar reconhecer as paredes da sua própria prisão. Mas de onde vem essa performance? O que, ou quem, nos ensinou a nos esconder de nós mesmos? A resposta está mais fundo do que imaginamos, no eco de uma voz que um dia foi silenciada. Ninguém escolhe a máscara por vaidade. A gente aprende a usá-la por necessidade. A maioria das pessoas que finge estar bem hoje foi uma criança inteligente que aprendeu, muito cedo, que seus sentimentos não eram seguros. Talvez você tenha chorado e ouvido um engole o choro, seja forte. Talvez sua tristeza tenha sido recebida com um silêncio desconfortável, um vazio que gritava que aquilo era inadequado. Talvez sua raiva tenha afastado as pessoas que você amava. E então, você fez o que qualquer ser humano em busca de conexão faria. Você se adaptou. Você começou a se filtrar. Riu quando queria chorar. Concordou quando queria gritar não. Ficou quando cada fibra do seu corpo implorava para ir embora. E com o tempo, o seu verdadeiro eu começou a desaparecer no fundo do palco. A versão socialmente aceitável de você, aquela que é fácil de amar, fácil de elogiar, fácil de incluir, assumiu o papel principal. Mas essa versão é difícil de sentir viva, porque ela não é completa. É uma performance. Um mecanismo de segurança que funcionou no passado, mas que agora parece sufocante. Carl Jung chamou esse processo de fragmentação do eu, a divisão entre a imagem externa, a persona, e a verdade interna, a alma. Quando quem somos em público já não corresponde a quem somos sozinhos, uma tensão invisível começa a se acumular, silenciosamente. É por isso que até o descanso parece exaustivo. É por isso que até a paz parece vazia. Porque a energia gasta para manter essas duas metades de si mesmo separadas é colossal. Você não está se escondendo do mundo. Você está se escondendo de uma dor antiga,
da memória de um tempo em que ser você mesmo não foi suficiente. Essa máscara um dia foi sua salvação. Ela te protegeu, te garantiu um lugar, te deu um roteiro para seguir quando você não sabia como agir. Mas a ferramenta de sobrevivência de ontem se tornou a prisão de hoje. O problema não é a máscara em si, mas o esquecimento de que ela é apenas uma máscara. Quando você a usa por tanto tempo, ela adere à sua pele e você começa a acreditar que ela é o seu rosto. Reconhecer essa fragmentação não é um ato de autoflagelação, mas de arqueologia da alma. É cavar através das camadas de deveria e preciso para encontrar o que você realmente sente. É um chamado para honrar a criança que se adaptou para sobreviver, dando a ela finalmente a permissão para ser real. E assim, a máscara que um dia te salvou começa a te sufocar lentamente. Mas qual é o preço real de se desconectar de si mesmo por tanto tempo? O que acontece quando o silêncio deixa de ser um escudo e se torna o próprio problema? A desconexão não acontece de uma vez. É uma morte lenta, em pequenas doses. Um silêncio aqui. Um sorriso que você não sentiu ali. Uma verdade que você não contou. Com o tempo, a voz interior que antes era sua bússola se torna um sussurro. Depois um murmúrio. E então, nada. Silêncio absoluto. E essa é a parte arrepiante que Jung viu com tanta clareza. O perigo não está em sentir demais. Está em não sentir mais nada. Porque quando você para de sentir, você para de saber o que importa. Você para de reconhecer quando está cansado, quando está triste, quando está perdido. Em vez disso, você apenas funciona, no piloto automático. Uma casca vazia de alguém que um dia sonhou. Você ainda pode perseguir metas, alcançar coisas, rir com amigos, mas nada disso pousa. Nada disso atinge as partes de você que realmente precisam de cura. Porque a parte de você que está sofrendo está enterrada sob toneladas de performance. E você está tão acostumado a fingir que nem percebe. Mas o corpo sempre conta a verdade. A alma sempre deixa pistas. Aqueles longos olhares pela janela, sem foco. A irritabilidade súbita que explode por motivos banais. A estranha dor no peito que os médicos não conseguem explicar. Os sonhos que parecem vívidos demais, cheios de símbolos que você não entende. A dormência que surge justamente quando você deveria estar feliz. Essas não são falhas no sistema. São mensagens. Sinais de fumaça da sua alma dizendo, por favor, olhe para cá. Por favor, olhe de novo. Fingir se torna o problema real. Não apenas te rouba a felicidade, mas te rouba a realidade. Você começa a desconfiar de si mesmo. Questiona seus instintos. Pede conselhos aos outros sobre coisas que seu coração já sabe a resposta. E permanece em situações que te esgotam. Porque você não quer desapontar ninguém, mesmo que esteja desaparecendo no processo. Você se torna um fantasma na sua própria vida. Presente em corpo, mas ausente em espírito. As conquistas parecem vazias. Os relacionamentos parecem espelhos que refletem apenas a máscara que você apresenta. E a pressão interna aumenta. Os pensamentos ficam mais altos. O ruído emocional nunca desliga, mesmo no silêncio da noite. Você começa a acreditar que talvez o problema seja você. Que você está irremediavelmente quebrado. Mas você não está quebrado. Você está adormecido. E esses sintomas são o seu despertador. A questão é, você terá a coragem de acordar? A cura começa quando você para de ignorar as pistas e começa a tratá-las como um mapa de volta para casa. Um mapa de volta para si mesmo. Mas e se a cura não exigisse um colapso? E se o primeiro passo para reivindicar sua vida não fosse um grito, mas um sussurro honesto no escuro? O que acontece no momento exato em que você para de fingir? Você não precisa de um colapso dramático para mudar sua vida. Você não precisa queimar todas as pontes ou fugir para um monastério. Às vezes, tudo o que é preciso é um momento de honestidade brutal, um momento de silêncio, sozinho, onde você finalmente admite para si mesmo, talvez pela primeira vez, eu não estou bem. E essa admissão não te torna fraca, ela te torna real. Transforme sua vida em um roteiro pré-aprovado. E cada vez que você diz estou bem quando não está, o roteiro se torna mais rígido. Mas no momento em que você quebra esse roteiro, mesmo que por 1 milímetro, você começa a reivindicar sua verdade. Você começa a perceber o que realmente sente, não o que deveria sentir. Você começa a conectar os pontos entre seu cansaço e suas emoções não ditas, entre seu estresse e sua necessidade de agradar,
entre sua ansiedade e seu silêncio. Isso não é fraqueza, é consciência. E a consciência é o começo de tudo. Quando você começa a nomear o que tem evitado, você dá forma ao fantasma. E uma vez que ele tem forma, ele pode ser visto, pode ser sentido, pode ser atravessado. Isso não significa que você tem que compartilhar tudo com todos. Você não deve sua história ao mundo, mas você a deve a si mesmo. Porque a verdade não cura quando está escondida. Ela cura quando é ouvida, mesmo que o único ouvinte seja você. E lentamente, você começa a reconstruir a confiança consigo mesmo. Você reconhece a tensão no seu maxilar antes de uma reunião. O tom da sua voz quando diz sim, querendo dizer não. Você para de se abandonar pelo conforto dos outros. Você começa a escolher a presença em vez da perfeição. Essa mudança é sutil. Não vira manchete de jornal. Mas por dentro tudo muda. Você começa a sentir de novo, a chorar de novo, a descansar sem culpa, a falar sem tremer. É nesses pequenos momentos, nessas pequenas rupturas de honestidade, que sua alma começa a retornar. Você não está mais atuando na peça da sua vida. Você está vivendo a experiência real dela. E quando isso acontece, a verdadeira cura começa. Você não está desmoronando. Você está se integrando. Você para de fugir de si mesmo e começa a caminhar em direção a si mesmo. E esse é o ato mais corajoso que existe. Mas o que acontece quando a máscara começa a cair e a pessoa por trás dela ainda se sente como uma fraude? O que fazer quando a cura se parece com uma nova performance e a voz da dúvida sussurra que nada realmente mudou? Você começou a dizer a verdade. Começou a retirar a máscara. Permitiu que a tristeza, a confusão e até momentos de alegria inesperada viessem à superfície. Mas, em algum lugar no fundo da sua mente, uma voz baixa ainda pergunta: estou apenas fingindo ser alguém curado agora? Essa voz vem da sua sombra, a parte de você que ainda teme não ser suficiente. Depois de quebrar os velhos padrões, mesmo depois de se afastar de papéis tóxicos, um pedaço seu pode permanecer preso no modo de sobrevivência. O fingimento não é mais alto, é mais suave, mas ainda está lá, verificando se é realmente seguro ser você mesmo desta vez. Jung ensinou que a sombra não desaparece com uma decisão corajosa. Ela é integrada com o tempo, atenção e compaixão. Você não apaga a dor da noite para o dia. Você aprende a conviver com ela sem deixá-la dirigir sua vida. Você está aprendendo a caminhar novamente após uma lesão. Cada passo parece instável. Você pensa demais, analisa, questiona. Isso não é fracasso, é crescimento. Pela primeira vez, você está escolhendo a presença em vez da perfeição. As pessoas ao seu redor podem não entender. Podem querer a versão antiga de você de volta, a agradável, a que não desafiava a dinâmica. Que o desconforto deles não seja um sinal de que você está errado, mas de que está finalmente fazendo algo certo por si mesmo. Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Não quem o mundo queria, não quem sua família esperava, mas a versão sua que foi enterrada sob camadas de medo e culpa. E essa versão não busca aplausos, busca alinhamento, não persegue ser amada, anseia por ser conhecida. O momento final do fingimento não é um grito, é um sussurro. É o momento em que você acorda e percebe de uma forma calma e irreversível: eu não posso mais fazer isso. E a partir daí, você simplesmente para de mentir. Para de rir de piadas que não acha graça. Para de concordar com o que parece errado. E nesse momento você nasce de novo. Vulnerável, exposto, mas real. Você está se lembrando de quem era antes do fingimento começar. E desta vez, você escolhe essa pessoa não para ser amada, mas para ser livre. E em algum lugar ao longo do caminho, a dor suaviza. A tensão se dissipa. Você ri, não para se esconder, mas porque sente alegria. Você chora, não por medo, mas porque se sente seguro para isso. E você percebe que não está mais fingindo. Você está aqui. Você está presente. Você está em casa. Você chegou até aqui. Não como um mero espectador, mas como um explorador que ousou atravessar a densa névoa das conveniências. Seus pés sentiram o chão instável das verdades incômodas. E seus olhos não desviaram diante do abismo que Carl Jung nos revelou. O abismo entre o que aparentamos ser e o labirinto complexo da alma. Você é um sobrevivente, não por ter evitado a queda,
mas por ter encarado a vertigem. Não se iluda com mapas ou manuais. A jornada interna já pulsou em você no instante em que a frase "fingir que você está bem" ecoou com o terror de um reconhecimento. Não há fórmulas mágicas, apenas a navalha afiada da coragem para cortar os véus, a lucidez para ver além da ilusão e a presença para habitar o desconforto. Essa é a sua trincheira, o seu campo de batalha. E a única arma que importa é a sua própria consciência. Se esta verdade ressoou em você, se ela lhe arrancou um suspiro ou um arrepio, convido-o a um ato de resistência silenciosa. Comente abaixo a frase: "Eu confio na minha voz interior." Não é para um algoritmo. É um pacto, uma senha. É o reconhecimento de que você está disposto a mergulhar no que é real, a desvendar o invisível, a desprogramar o imposto. Aqui, neste espaço, não há disfarces. Não há mentiras convenientes, nem o bálsamo doce do otimismo vazio. Desconfie de qualquer voz que prometa atalhos. Nosso compromisso é com a quebra, com o pensar profundo, com a arte de desenterrar aquilo que a alma insiste em esconder. Não há autoajuda aqui, apenas o abismo e a coragem de encará-lo. Que a lucidez o persiga nos seus sonhos mais profundos. Que a desprogramação seja a sua espada e o silêncio, o seu escudo. Que você encontre a visão necessária para decifrar os enigmas do seu próprio labirinto. E que essa jornada o leve ao perigoso renascimento. Lembre-se, o que está oculto é o que tem o poder de libertar.